Caríssimos irmãos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Que nesse momento possamos acalmar a nossa mente e serenar o nosso coração, para que além de ouvir o Evangelho de hoje, possamos aprender, vivenciar e colocá-lo em prática. Pensemos também naqueles irmãos que por algum motivo não tenham acesso a esses ensinamentos, que então possamos compartilhar com eles, para que a caminhada deles seja sempre amparada pela fé de que Deus sempre quer o nosso melhor e que a perseverança sejam seus aliados. A mensagem de hoje é do livro Jesus Está ao Seu Lado, de Sarah Young, e nela diz: confie em mim e não tema, porque eu sou a força e o seu cântico. Pense no que significa ter-me como sua força. Eu criei o universo, meu poder é ilimitado. A fraqueza humana consagrada a mim é como um imã que aproxima o meu poder das suas necessidades. Mas o medo pode bloquear o fluxo dessa força dentro de você. Em vez de tentar enfrentar os seus medos, concentre-se em confiar em mim. Quando você se relaciona comigo com fé verdadeira, não há limites para a força que eu posso lhe dar. Lembre-se de que também sou seu cântico. Quero que você compartilhe a minha alegria, vivendo consciente da minha presença. Deleite-se enquanto caminharmos juntos rumo aos céus. Una-se a mim cantando a minha canção. Que assim seja. Boa noite a todos. Chegou a hora da leitura do Evangelho da noite de hoje, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 30 e 31. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação. Embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. 31. Proveito dos sofrimentos para outra. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício. Poderá tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente, se, pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes, moralmente pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Este exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. No nosso Evangelho hoje, nós temos duas mensagens do Espírito São Luís. Elas foram entregues pela mediunidade
a Allan Kardec, em Paris, em 1860. Na primeira, que é o item 30, São Luís faz uma pergunta. Ele pergunta se uma pessoa vai salvar outra pessoa e vai correr risco de vida, será que ela está cometendo suicídio? Aí ele diz, no texto, que não existe motivo para suicídio nem intenção de executá-lo. Apenas existe a vontade de salvar alguém. No momento em que essa pessoa se arrisca para salvar outra pessoa, ela faz um ato perfeito de amor ao próximo. Ela se coloca no lugar dele e ela age primeiro pelo próximo, por ele. Ela não pensa no primeiro momento nela. Mas também São Luís diz nesse mesmo evangelho, nesse mesmo texto, que a vontade de Deus, a providência divina, não nos diz, não apresenta riscos de morte para quem vai salvar o próximo. Ele pode chegar ao desencarno, mas isso não significa que está na vontade de Deus. Deus também pode salvar a pessoa que socorreu o outro no último instante. Então, quando ele vai salvar, ele pode até pensar, eu posso morrer, mas ele não sabe que vai morrer. Ele não sabe que vai ver o desencarno, de forma alguma. A esperança é salvar, a vontade é salvar. A vontade é pensar no outro. Então, não é suicídio. No item 31, São Luís, ele faz outra pergunta. Ele pergunta sobre a resignação, sobre eu aceitar a vontade de Deus. Será que o meu sofrimento, o sofrimento da pessoa que está vivendo a resignação, a submissão à vontade de Deus, será que esses sofrimentos serão aproveitados para outras pessoas ou somente para quem está resignado? Aí São Luís responde: esses sofrimentos podem ser proveitosos para outras pessoas, tanto materialmente como moralmente. Materialmente pelo trabalho, pelas privações e o sacrifício que se impõe constitui para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que quem está resignado dá, com a sua submissão à vontade de Deus. Neste exemplo do poder da fé, ele vem a fé, a esperança e a caridade fortalecer a resignação. E ela só vai ser exemplo, só vai estender a vontade de eu preciso um dia passar por isso, um dia eu vou aceitar. E vou me resignar, eu vou deixar de reclamar, eu vou viver. E se for uma dor imensa, grande, eu vou passar por ela, mas ela vai passar. Essa é a resignação. Esse é o exemplo. É muito difícil. Lá no La Torre de Melo, tinha uma senhora, ela estava com CA. Ela estava lá no cantinho, que é tipo uma mini UTI, fica lá monitorada, né? E uma amiga não estava indo, aí pediu para eu fazer a visita a ela. Aí eu entrei, nesse tempo, foi antes da pandemia, a gente podia entrar. Aí ela olhou para mim, não quis nada, mas só olhava. E eu sabia que ela estava sentindo dor. Mas ela com uma paciência enorme comigo. E eu saí e disse,
para minha outra amiga. Ela está suportando a dor, ela me acolheu. Mas eu não tenho ideia do tamanho da dor que ela está sentindo. Essa minha amiga disse. É a resignação dela. Um dia nós seremos capazes. Ou nesta existência ou em outra. Boa noite. Terminando o nosso trabalho da noite de hoje, unidos num só pensamento, agradecemos à equipe encarregada deste trabalho. Agradecemos o Evangelho, o aprendizado, o momento que estamos unidos em nome de Jesus. Que a sua luz, que a sua paz seja o nosso caminho hoje e sempre. Que assim seja.